vamos lá, vamos começar a análise do pôster que saiu da 5ª temporada, né? Temos ele aqui, belíssimo pôster, onde a gente se vê uma última aventura, tá escrito ali em cima. Na parte inferior a gente tem as datas de lançamento, né? Então volume 1, novembro, dia 26 de novembro, volume 2 no Natal, e o último episódio vai ser no Ano Novo, certo? Nós temos isso aqui por enquanto. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar logo de cara é que vocês repararam que esse pôster, ele é uma união de todos os pôsteres de todas as temporadas de Stranger Things. Praticamente ele tem um elemento de cada um desses pôsteres, né? Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês alguns deles, né? Vamos começar da primeira temporada. Da primeira temporada a gente tem aqui, ó. Esse é o pôster da primeira temporada, o mais comum, gente. Vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem, né? Então vocês podem ver qual é o elemento que pegaram aqui do pôster da primeira temporada. A galera nas bicicletas, né? Todo mundo com a sua lanterninha. Os meninos procurando o Will. Basicamente foi isso o pôster da primeira temporada. Então nós temos o elemento das bicicletas retirado desse primeiro pôster. Qual que foi o elemento retirado do segundo pôster da segunda temporada? Esse aqui é um pouco mais simples. Essa tempestade, né? Aqui o pôster da segunda temporada. Vocês podem ver que essa tempestade em que o Vecna tá aparecendo aqui no pôster da 5ª temporada é uma referência, ao meu ver, a essa tempestade presente no pôster da segunda temporada, certo? A gente consegue ver aqui uma certa semelhança. Agora vamos para a terceira temporada, né? Muita gente gosta, muita gente desgosta. Depois, inclusive, vou querer saber de vocês aí o que vocês acham da terceira temporada. Mas, referente ao pôster, a gente tem esse posicionamento dos personagens que é muito referente, né? Você tá aqui numa colina, tem os personagens paradinhos aqui no meio de uma grama, muito semelhante aqui ao pôster da 5ª temporada. Eles estão como se fosse num cume, né? Tanto aqui no pôster da 5ª temporada quanto da terceira. Então a gente tem esse elemento aqui que é muito semelhante e que foi unido aqui, ao meu ver, no pôster da 5ª temporada. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui os pôsteres da 4ª temporada. O que eu selecionei foi esse daqui, que meio que junta todos, né? Que pra mim, o que pegou aqui desse pôster pra colocar nesse pôster aí da 5ª temporada é justamente as fendas, né? Essa fenda que tá bem aqui no meio, que a gente consegue ver lá no fundinho desse pôster da 5ª temporada também, certo? Então, como vocês podem ver, é meio que uma união de todos os pôsteres compilados em um só, né? Tem um elemento aqui, um elemento ali, e é claro, a 5ª temporada também traz a sua própria originalidade, montando um pôster por si só, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria observar aqui com vocês. Agora, a gente vai pra parte que alguns de vocês gostam, né? Que é referente às cores, a paleta de cores. E pra isso, gente, eu até anotei as cores que eu encontrei no pôster, né? Porque pode parecer muito simples, assim que, né, tem vermelho, tem azul, mas é muito mais do que isso, na verdade. Então a gente vai dar um zoom aqui. Logo aqui da parte de cima, eu vou colocar aqui, gente, ó. Queria falar pra vocês que eu peguei o número certinho das cores respectivas para cada coisa. Então a gente consegue ser mais objetivo aqui na questão das coresinhas. É claro que a gente tem vermelho, então nós temos um vermelho aqui um pouco mais escuro, nessa parte aqui da tempestade, nessa parte aqui que faz o contorno do Vecna. Então a gente tem mais ou menos esse tom aqui de vermelho. E também temos um outro tom de vermelho que é mais claro, mais marcante, né? Um vermelho que é um pouco mais popular, que seria esse aqui. Olha só. A gente tem essas duas tonalidades de vermelho. Vamos primeiro identificar as cores, que aí a gente vai fazendo uma leitura a partir disso, né? Eu acho mais fácil fazer assim. Depois, a gente tem aqui, na parte inferior do pôster, uma coloração mais azulada. Só que não é bem um azul, né? Esse azul aqui é um pouquinho especial, é o que eu chamo de azul petróleo. É um azul que tem uns tons de verde, muito popular nas colorações do laboratório. Não sei se as pessoas já perceberam isso, mas essa coloração aqui azuladinha que vocês estão vendo aqui perto das bicicletas e tudo mais, não é um azul comum, é um azul que remete bastante, geralmente ali, nas tonalidades do laboratório, nas tonalidades que a gente chama aqui de força antagônica, né? Os vilões humanos de Stranger Things é o laboratório, é o pessoal do governo, então nada mais justo que a coloração puxar pra isso também. Então, o azul que a gente tá procurando é esse aqui, ó. Esse azul aqui que a gente tá procurando, ó. Tá vendo que é um azul meio manchadinho? Você tem, às vezes, uma claridade, um pouquinho, em cima desse próprio azul, vinda das lanternas, das bicicletas, mas basicamente é esse tipo de azul. Nós temos também amarelo
e laranja vindos da fenda, logo ali abaixo do Vecna, né? Então a gente tem aqui o tomzinho de amarelo, mais ou menos este, misturado com o laranja. Então eu vou colocar novamente todas as cores aqui, que aí a gente consegue fazer uma leitura, vocês conseguem visualizar melhor. Aqui. Se você mistura esses dois tons, você tem isso aqui, ó. Essa tonalidade aqui no meio. Agora, como é que a gente faz uma leitura disso aqui? É muito simples, né? Nós temos 2 tons de vermelho. Isso pode remeter a significados diferentes da mesma cor, né? Vocês provavelmente estão familiarizados aí que vermelho remete muito a perigo, né? Stranger Things usa muito vermelho para perigo. Só que também, quando é um vermelho um pouco mais escuro, como esse daqui que vocês estão vendo, também pode remeter a coragem. Pode remeter à bravura. E eu acho que isso pode aí estar ligado com o sentimento dos personagens, né? Os sentimentos que eles estão passando nessa situação todos eles vão ter que ser extremamente corajosos para superar essa ameaça vinda pelo Vecna, né? Amarelo e laranja aqui, a gente também tem a continuação aqui de cores quentes. Para quem não sabe, vermelho é uma cor quente. Amarelo e laranja também. O amarelo e o laranja misturados aqui, eles podem remeter a alerta, perigo. Presta atenção, sabe aquele triângulozinho, aquele emoji, que é um triângulo amarelo que tem um ponto de exclamação dentro? Por que ele é amarelo ali? Porque geralmente essa cor remete também a alerta, algo a se prestar atenção. E você tá vendo essa coloração aonde? Justamente nas fendas. Então, presta atenção nessas fendas, galera de Stranger Things, porque pode sair alguma coisa aí de dentro, né? Pode ser perigoso, a gente pode passar desse amarelo e desse laranja pro vermelho, pro perigo efetivo lá em cima, né? Então, você representa isso aqui no pôster também. E como eu falei, né, eu já tinha dado uma brecha aqui, essa coloração azulada, ela não representa muito bem o que o azul geralmente representaria, que seria uma parte de melancolia, tristeza, porque como eu falei, essa cor específica de azul aqui que eles estão utilizando, vou até aproximar aqui um pouquinho, ó, pra vocês verem. Essa cor específica de azul que eles estão utilizando é muito remetente ao ambiente de laboratório. É remetente ao ambiente de laboratório, aquela ameaça vinda do governo. Então você tem aqui, em questões estéticas, né, é um pôster muito bem equilibrado, porque você tem os tons frios embaixo e os tons quentes em cima. Pra quem é design gráfico aí vai entender o que eu tô falando, mas eu quero dizer que o pôster ele foi muito bem pensado nesse aspecto das cores, né? O que intensifica mais aqui a nossa análise por conta disso. Dá pra perceber que eles planejaram com carinho. Então você tem essa tonalidade de azul também que vai ser utilizada pra você lembrar que o governo ainda vai ser um problema na 5ª temporada de Stranger Things, certo? Ainda vai ser um problema muito grave. Certo, vamos pro próximo tópico aqui que eu separei. Agora sobre esse céu, né? Esse céu aqui que tá saindo um monte de raio. Eu vi muita gente falando, eu enxerguei uma pessoa aqui no meio, ó. Vou até aproximar pra vocês verem. Teve uma galera que enxergou uma pessoa aqui no meio. Eu vou falar pra vocês que eu não enxergo isso. Pra mim são raios comuns mesmo. Mas uma semelhança que eu vi é que esses raios, na verdade, eles têm o mesmo formato, a mesma estrutura desses fragmentos aqui do chão. Se vocês contarem a quantidade de ramificações vinda dos raios aqui, elas fazem um espelhamento com as feridinhas do chão. O que o pôster quer dizer a partir disso, né, numa questão de comunicação visual? Quer dizer que essa ameaça que é representada pelo Vecna, que está sendo simbolizada aqui por esses raios, é justamente essa ameaça que vai invadir Hawkins, que está sendo representada aqui no chão também. Elas estão espelhadas. Ou seja, se alguém aí tinha alguma dúvida que o Vecna invadiria Hawkins, que ia ter uma invasão do mundo invertido em Hawkins, nesse pôster, através de comunicação visual, você já mata essa curiosidade. Vou mostrar mais uma vez. Esse formato dos raios é esse mesmo formato daqui de baixo. Se você pegar esses raios, colocar de ladinho e colocar no chão, vira isso daqui, na minha leitura. É claro, né? Sempre bom ressaltar que isso aqui é a minha leitura, gente. Não é verdade absoluta. É apenas uma leitura. Ok? Vamos pro próximo tópico. Qual elemento mais nós temos aqui nesse pôster? A gente tem uma torre de rádio aqui presente, o que faz muito sentido, porque para quem não sabe, a gente vai ter a presença de uma rádio chamada WSQK na 5ª temporada de Stranger Things, vai participar provavelmente da campanha toda, envolvendo ali a publicidade da 5ª temporada, deve aparecer no teaser amanhã, mais coisas dessa rádio. É onde a Eleven está escondida, é onde a galera tá se reunindo para fazer os planos, então essa rádio vai ser importante ali na 5ª temporada, né? É importante a gente já colocar ela aqui no pôster, já que ela vai ser uma ambientação importante, né? Então,
naturalmente ela tá aqui entre o Vecna e os personagens, simbolizando essa conexão, né? Essa vai ser provavelmente a forma que a Eleven vai explorar para ver se eles conseguem identificar a ameaça do Vecna com mais precisão, porque a gente sabe que a Eleven, ela usa os poderes dela no rádio como uma forma de ampliar os poderes, né? Então imagina um rádio com uma antena desse tamanho, sabe? Com uma potência desse tamanho, vai ampliar os poderes da Eleven sim, e isso provavelmente vai ser usado aí como uma espécie de radar para o Vecna. Então é por isso que ele tá representado aqui, metade pro lado do Vecna e metade para esse lado aqui onde estão os nossos personagens, ok? Lembrando vocês aqui, por favor, deixem o seu like na live, tá, gente? Deixa o like aí que ajuda demais a gente a criar conteúdo aqui no YouTube, beleza? Agora vem a parte boa, a parte que eu tava empolgadíssima pra falar pra vocês, né? Que é justamente referente a esse posicionamento aqui dos personagens. Porque vocês não acham que isso aqui é gratuito, né? Que esse posicionamento aqui dos personagens é gratuito. Vamos começar aqui de trás pra frente, né? Primeiramente, o Dustin. O Dustin, ele é o personagem, é o único personagem aqui dessa linha que tem tons azulados presentes nele. Então, se vocês olharem com atenção, todas as bicicletas, elas são neutras, né? Ou tá com uma sombra, ou tá cinza, ou tá preta. Do Dustin tá que cor? Tá um azul bem forte, né? Aqui, ó, vou aproximar o máximo que eu puder pra vocês conseguirem ver, ó. Vou circular aqui. Ó. Tá vendo? Azul. Esse azul aqui é diferente daquele azul demarcado para o laboratório, que a gente estava falando, né? Esse azul aqui, aí sim, remete naquela questão da melancolia, naquela questão da tristeza que a gente estava falando, e isso faz sentido com o personagem do Dustin, porque nós sabemos que esse personagem, ele vai estar passando por um processo de luto envolvendo o personagem do Ed. Então ele vai estar querendo representar um legado, né, do Ed. A cidade vê o Ed como um assassino, como um cara que foi extremamente ruim. Ele foi o causador de muitas coisas ruins e Hawkins, mas a gente sabe que isso não é verdade, o Dustin sabe que isso não é verdade. Então, naturalmente, essa tristeza vai participar do plot do Dustin na 5ª temporada, e isso também fica evidente no detalhe da bicicleta, que é a única bicicleta, como eu tava falando, que tem esse detalhe azul. Ó, vou passar aqui devagarzinho pra vocês verem que realmente é a única. Todas as bicicletas estão com a lanterna acesa, né? Algumas estão mais viradinhas pro lado, mas acredito que todas estejam com a lanterninha acesa. Mas o detalhe aqui do azulzinho da bicicleta é complicado, né? Uma referência, gente, que essa sim eu tinha até comentado no Twitter sobre. Pra quem não sabe, Stranger Things tem uma santíssima trindade, que é o que eu fico falando, né? Que são 3 projetos, 3 séries, filmes, etc, né? Eu gosto de falar projeto que é mais abrangente. 3 outras sagas e franquias que são fonte de inspiração constante para Stranger Things em toda a temporada, desde a primeira. Elas são Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter. Essas 3 frequentemente são referenciadas de alguma forma, seja narrativamente, seja visualmente, aqui nessa série, né? É impressionante, dá pra você fazer vídeos assim de mais de meia hora reunindo todas as referências. E nesse pôster, gente, pra mim tem uma referência muito grande a Senhor dos Anéis. Muita gente achou que era uma referência de Harry Potter, o que pode ser, tá? O que pode ser, eu não nego não. Tem uma galera que achou aqui, por exemplo, que isso, aqui em cima do Vecna, lembrava aquela nuvem dos Comensais da Morte, né? Eu até separei aqui pra mostrar, ó. Teve uma galera que associou com essa referência aqui, tá vendo? Tem uma galera que achou que era essa referência de Harry Potter, o que é uma leitura válida, né? Todo mundo tem uma leitura aqui, só que eu pessoalmente acredito que a referência desse pôster foi muito mais do que isso, gente. A referência desse pôster é isso daqui, ó. Pra mim, é isso daqui. Essa é a referência do pôster. E digo mais, tem uma coisa maior ainda nessa referência. Quem é a primeira pessoa que vocês estão vendo aqui do lado dos meninos da bicicleta? É o Will, certo? O Will. E quem é a primeira pessoa que vocês estão vendo aqui no Senhor dos Anéis? Pode até não saber o nome, mas é um mago. É um mago. Tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui. Ó, vou deixar assim, ó. Tipo esse aqui. O que eu tô querendo dizer, né? Qual é a leitura pra tudo isso? Cada personagem de Stranger Things tem uma classificação num jogo que eles vivem jogando aí na série chamado Dungeons and Dragons. Então eles têm categorias, né? Então você tem um mago, você tem um paladino, você tem um bardo, um arqueiro e assim por diante. A figura do Will é o clérigo, também muito representado aí por um tipo de mago.
é como se fosse uma espécie de mago. Tem vários tipos de mago e um deles é o clérigo, que seria a categoria do Will. O Will já se desenhou como clérigo muitas vezes em Stranger Things. Esse desenho aqui que eu tô mostrando pra vocês na tela, que eu coloquei do lado do Will, é um desses desenhos do Will, na primeira temporada. Inclusive, essa não é a referência mais recente, né? Pra vocês verem que não é uma coisa isolada da primeira temporada, o Will, ele já se representou assim na quarta mesmo. Porque se vocês forem lembrar aqui da pintura que o Will Byers fez, vamos só fazer uma versão aqui cortadinha pra gente conseguir ver melhor. Aqui a gente também tem uma visão do Will, ó. Essa é a referência mais recente que o Will Byers fez, referente a ele mesmo. Ele se coloca nessa posição de mago. Isso me leva à nossa referência do pôster, né? A minha leitura pra essa referência do pôster, que é a Sociedade do Anel, aqui do ladinho. É basicamente, pra quem não é familiarizado com o Senhor dos Anéis, é um grupo de protagonistas que vai lutar contra o mal. Então eles fazem um grupão ali de 9 pessoas em Senhor dos Anéis e eles vão lutar contra o Sauron, né? Eles vão destruir o Anel do Poder. É muito simbólico pra mim que a primeira figura liderando a Sociedade do Anel seja um mago, assim como no pôster também foi colocado o nosso clérigo. O nosso clérigo aqui de Stranger Things, que constantemente se representa como essa figura de chapéu pontudo, né? Meio feiticeira, toda aquela coisa. Então, eu acredito que essa é a referência escondida de Stranger Things, mas muitas pessoas viram outras referências, tá tudo bem, a gente não tem como saber o que é certo e errado, mais uma vez, aqui é só a minha leitura sobre a situação, tá bom? Outra coisa bem interessante é que para as pessoas que jogam RPG aí, vão poder até argumentar junto comigo, a posição dos personagens aqui remete muito também a um tipo de estratégia oferecido por RPG, no qual você tem uma figura guia, que a gente acabou de explicar, né? Que pode ser representado por diversas categorias. Nesse caso aqui tá um clérigo. O clérigo, ele deve ser protegido por outras figuras que vão para uma luta mais física, como por exemplo um paladino, que é a categoria do Mike, como por exemplo um ranger, que é a categoria do Lucas, que está logo atrás. E por fim a gente tem o bardo, que vai por último, que é a categoria do Dustin. E a Eleven, você pode se perguntar, a Eleven é o mago, a Eleven é a mais forte entre eles, né? Então, naturalmente, ela vai no meio. E o que a Eleven tá fazendo nesse pôster, gente? Ela está olhando pra trás. Ou seja, ela é a única que está cobrindo a retaguarda dos personagens. Isso é muito simbólico, né? Porque é uma coisa que a Eleven faz constantemente. Enquanto o pessoal está focado numa direção, está focado em um ataque, ela é a única que olha pra trás pra garantir a retaguarda de todo mundo, pra garantir que todo mundo fique em segurança, certo? E esse posicionamento, como eu falei, geralmente é uma estratégia de RPG. Quando você tem ali as suas categorias na mão, né? Ó, eu tenho aqui os meus personagens. Você coloca um guia na frente, você coloca uma outra pessoa que consegue ver a retaguarda, você consegue colocar o paladino mais à frente para proteger tanto o mago quanto o clérigo, ou então o arqueiro, que tá mais ali vulnerável, né? Que tem que ter um espaço pra atirar. Vocês se lembram, por exemplo, que o Lucas gosta de usar um estilingue, né? De tão arqueiro que ele é. Ele mesmo se coloca nessa categoria. Por que eu tô comentando tudo isso, né? Porque essas categorias, elas fazem frequentemente referência ao estilo de ação dos personagens durante a temporada. Isso não somente na quinta temporada, né? Mas também na quarta, na terceira, todas as temporadas de Stranger Things. Não é à toa que esses meninos gostam de D&D. Não é à toa que eles gostam disso tudo, porque são usados ali os personagens deles, a categoria deles ali no D&D, como referência de roteiro, tá bom? Então isso era a observação que eu queria fazer aqui, referente ao posicionamento dos personagens, né? Tem muitas leituras possíveis, tem uma galera que falou, por exemplo, que a Eleven tava meio que se despedindo da cidade, né? Meio que olhando pra trás, como se estivesse olhando pro próprio passado. Por que não? Pode ser uma leitura válida também, mas a leitura que eu tirei foi mais referente a essa questão do D&D, a essa questão de Senhor dos Anéis, com a referência de Senhor dos Anéis também, tá? Tem mais duas observações aqui sobre o pôster, galera. Uma referência muito legal, que muita gente observou, foi justamente no Vecna. O Vecna a gente só consegue ver o lado direito dele, né? O lado esquerdo, o olho esquerdo está faltando. E isso lembrou uma galera de um momento em que o Vecna é apresentado ali na quarta temporada de Stranger Things, que o Ed tá fazendo uma descrição ali dele, né, no meio da campanha, tá falando várias coisas assim, e ele diz que o momento, né, no meio da campanha, que todo mundo percebe que eles estão prestes a enfrentar o Vecna, isso assim, no campo fictício ainda, tá, gente? Ninguém sabia do Vecna ainda na quarta temporada, nesse momento que eu tô falando. Ele diz
que o Vecna surge, faltando o olho esquerdo e o braço esquerdo. Que é justamente o que está sendo representado aqui no pôster. Na nossa esquerda, que fique claro, né? É uma coisa assim que faz uma alusão a essa fala dele, então faz sentido até mesmo, né? O Vecna aparecer, ele não vai aparecer 100%, né, galera? Ele não vai aparecer, tô inteiro. Não, ele deve aparecer com alguma coisa faltando, ele deve aparecer um pouco mais mórbido, na minha opinião. Então, o Vecna está representado dessa forma. Tem uma galera também que apontou que isso daqui, bem aqui na ponta, ó, vou até aproximar mais para vocês conseguirem ver melhor. Aqui. Que essa parte aqui podiam ser dentes ou algo assim. Eu já acredito que não são dentes, eu acredito que são aquelas curvinhas que o Vecna tem aqui mesmo. Então eu não vi nada de diferente na representação do Vecna aqui, a não ser a falta do olho, tá? A falta do olho que foi mencionada na 4ª temporada, ok? Então você tem mais esse detalhe aí que com certeza o Vecna deve aparecer numa forma diferente, numa forma mais decrépita. Por último, gente, a última observação que eu tenho a fazer aqui, antes da gente abrir para os comentários e começar a teorizar sobre essas questões, é agora uma noção de fotografia, pessoal. Agora vamos ligar o modo cineasta aqui no Plantão Geek, né? Vocês sabem que vira e mexe eu ligo esse modo. Vou colocar aqui assim, de uma forma que dá pra ficar bem legal. Ah! Meu Deus. Aê! Agora foi. Gente, tem uma questão em fotografia que é muito importante. O que seria a fotografia, né? Ela faz parte de uma coisa chamada comunicação visual. Quando a gente olha para alguma coisa, quando a gente olha para um filme, olha para um pôster e por aí vai, a gente tem algumas percepções. O nosso olho vai em alguns lugares primeiro. E existe todo um estudo na fotografia que explica um pouco, né? Por que o nosso olho está batendo em certos lugares, o direcionamento das cores, da posição, do enquadramento, dos personagens, tudo isso, todas as coisas que eu vivo falando aqui no Plantão Geek, são todos elementos estudados que eu sempre coloco fonte na descrição. Eu sempre faço isso, né? E um dos recursos que eu vou utilizar para analisar aqui, que eu achei muito interessante, envolve os lados da fotografia. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar melhor a nossa explicação, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, só preparar um pouco melhor. Ó, em fotografia, a gente tem algumas unidades de medida, que aqui eu vou usar esses quadradinhos. Vou só diminuir aqui um pouquinho assim, ó. Vocês podem ver que essas medidas elas são usadas em fotografia para deixar tudo alinhado, né? Então, por exemplo, o começo de uma bicicleta aqui é o mesmo começo da bicicleta aqui. Você tem um espaço certinho aqui até começar o Vecna. Então, essas medidas elas são usadas em fotografia para você trazer representações e simbolismos diferentes. Com isso, o que a gente vai usar para avaliar esse pôster aqui é uma coisa chamada direcionamento da fotografia. Porque uma coisa que é fato, gente... Deixa eu só colocar aqui uma representaçãozinha. Uma coisa que é fato é que os nossos personagens estão todos indo para a direção da esquerda, né? E sim, acreditem se quiser, em fotografia é diferente a percepção que a gente tem se os personagens estivessem indo para a esquerda ou para a direita. Em questão de cinematografia, geralmente o lado esquerdo ele é o lado da insegurança. E o lado direito é o lado do poder. Como é que eu vou mostrar isso pra vocês em Stranger Things? É claro que eu separei exemplos pra vocês verem. Que eu não estou brisando antes de eu chegar na minha conclusão aqui, ó. Olha só. Vou colocar esse aqui pra começar. Lado esquerdo, geralmente, cinematografia representa o lado inseguro, o lado que está perdendo. O lado direito é o foco do poder. Geralmente isso é representado, isso acontece em Stranger Things em vários momentos. Isso aqui aconteceu na própria 4ª temporada, né? Eu tenho outros momentos aqui selecionados pra vocês, ó. Olha só, quando o Hopper começa a batalha dele contra o Demogorgon, ele está do lado esquerdo. E aí quando ele vence, ele tá do lado direito. Por quê? O lado esquerdo geralmente é a insegurança, é a fraqueza, e o lado direito é o poder. A gente sempre tem esse joguinho na cinematografia, sempre vai acontecendo esse tipo de coisa. Eu tenho mais exemplos? É claro que eu tenho mais exemplos. Olha só. Nessa conversa do Henry Creel com a Eleven, quando ela não sabe o nível de poder dela, quando ela não sabe aquilo que ela é capaz de fazer, a Eleven está do lado esquerdo e o Henry Creel está do lado direito. No momento quando ela aprende sobre essa força, ela fica do lado direito e o Henry fica do lado esquerdo. Então você sempre tem esse tipo de joguinho, e não só em Stranger Things, porque é claro, eu peguei um exemplo que não é Stranger Things, só pra vocês verem que isso vale também pra coisas como animação. Olha só,
O lado esquerdo é o lado que sabe menos, é o lado inseguro, e o lado direito é o lado do poder. Então, isso funciona em vários aspectos de audiovisual, não somente em Stranger Things, e eu separei esses exemplos para vocês verem. Como é que isso se aplica aqui ao nosso pôster? É muito simples, né? Nós temos aqui todos os personagens indo para o lado esquerdo, ou seja, eles estão indo para o lado da insegurança, para o lado do desafio, para o lado do falta de conhecimento. Então isso aqui já vai representando pra gente no pôster o quanto os personagens vão ter uma dificuldade para conseguir lutar contra o Vecna, e o quanto as inseguranças dos personagens vão ser usadas contra eles, entende? Então esse direcionamento aqui que você tem dos personagens do lado direito pro esquerdo é muito importante. Você vê a pessoa que tá receosa com isso tudo, né? Aqui, ó, tá indo pra esquerda, mas tá olhando pra direita aqui, ó. Por quê? Porque tem uma insegurança, mas a gente sabe que a Eleven é uma pessoa poderosa. A gente sabe que a Eleven, ela lembra dessa força dela. Então, você vê, né, que até mesmo num pôster, muitas vezes esse elemento é utilizado. Então foi uma das primeiras coisas que eu notei nesse pôster, honestamente, foi isso, tá? Foi isso, porque eu achei muito, muito interessante mesmo. Eu falei, caraca, porque eles poderiam facilmente estar indo pro lado direito. Por que eles não estão indo pro lado direito, gente? Você entende que é uma escolha? Você entende que é uma escolha? Vou colocar eles indo pra esse lado, ou então vou colocar eles... É uma escolha, alguém fez uma escolha. E é claro que quem faz o pôster, quem faz esse recurso de comunicação visual, é uma pessoa estudada. Então é por isso que eu sempre falo em questões de fotografia, em questão de análise. Todos esses comportamentos do ser humano, todas essas interpretações que a gente tira, são coisas estudáveis. São coisas que vêm de algum lugar. A pessoa não tá inventando. Por isso que eu sempre vivo comentando aqui que eu trago as fontes sempre. Sempre que eu vou falar dessas coisas de fotografia. Inclusive, quem me segue lá no meu Twitter já pôde ter se deparado comigo fazendo thread desse tipo de coisa. Do lado correto da fotografia. Tem sempre que aparece, né, esse tipo de coisa. Então, a gente tira algumas dessas informações de um pôster como esse, né? Ele tá muito bem direcionado, ele tá muito bem pensado, ao meu ver. Ó, vocês conseguem ver que essa regrinha de... A gente fala que é a regra de 3/3, né, gente? Sabe esses quadradinhos branco aqui, que eu separei a foto? É chamado de regra de 3/3. É tão equilibrado esse pôster que, ó, o olho tá bem no centro da regra. As bicicletas estão alinhadas aqui embaixo. Sabe? É um negócio que tá... É perfeito. Me deu muita satisfação vendo esse pôster. Então, basicamente, é isso que eu consigo tirar dessa análise desse pôster aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a análise. E agora, aqui na live, a gente vai pros comentários, tá? Eu vou ver o que tá acontecendo, porque eu fiquei inerte. Eu não sei o que está acontecendo na live. Só espero que vocês tenham gostado.